Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento a Senhora Presidente da CRESAP, Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a Senhora Doutora Júlia Ladeira, e começo por explicar que estamos hoje aqui, como referiu a Senhora Presidente da Comissão Parlamentar, que estamos hoje aqui a requerimento do PSD, que foi entregue no passado dia 20 de dezembro, a propósito daquela situação do facto do Governo não ter escolhido, não ter conseguido escolher o Diretor-Geral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público dos 3 nomes da shortlist que a CRESAP propôs. Será também inevitável hoje, nesta audição, nós virmos a tocar também num assunto mediático das últimas horas que se prende também com o facto do Governo ter decidido não reconduzir a Senhora Presidente do Infarmed depois de também obter um parecer positivo ao seu perfil de gestor público também emitido pela CRESAP. Portanto, Senhora Presidente, Doutora Júlia Ladeira, é público e sabe que foi o PSD que criou a CRESAP em 2011. Aliás, o próprio presidente da CRESAP, o Sr. Professor João Bilhin, resultou de um entendimento entre o governo do PSD do Dr. Pedro Passos Coelho com o Partido Socialista da altura protagonizado, cuja liderança era protagonizada pelo António José Seguro. E, portanto, o PSD entendeu à época que, e portanto isto é fruto de um histórico da democracia, que há focos na administração pública, há indícios de que foi ocorrendo alguma partidarização dos cargos dirigentes. É inevitável, isto é assumido, é reconhecido publicamente e coube ao PSD, pela primeira vez, assumir com coragem, corrigir esta separação do que é político cabe aos políticos e o que é direção da administração cabe aos dirigentes da administração pública. E, portanto, estamos confortáveis com esta criação que fizemos da CRESAP e entendemos que, acima do mérito e da confiança partidária, tem que estar o perfil da excelência, o rigor técnico do candidato futuro dirigente. Os partidos e a vida partidária têm talentos, têm pessoas da excelência, mas nós entendemos que a existência de uma estrutura que permite uma metodologia com critérios muito rigorosos, técnicos, que fazem a análise do currículo, que levam a cabo as entrevistas, é de todo tranquilizante, é de todo aceitável aos cidadãos e às empresas que diariamente recorrem à administração pública para obter respostas às suas necessidades. Bom, nós sabemos que o saldo, nós temos a percepção de que o saldo do funcionamento da CRESAP é um saldo globalmente positivo. O PS não entende dessa forma. Aliás, na primeira audição da Senhora Presidente, o próprio PS deixou aqui claro que a CRESAP tinha que sofrer alterações, mas nós hoje, ao fim de 4 anos de governo, quase 4 anos de governo do Partido Socialista, não vimos nenhuma proposta de alteração ao funcionamento da CRESAP. Aquilo que fomos verificando ao longo dos tempos foi desrespeito, muito desrespeito pelo trabalho da CRESAP, muitas tentativas de perverter a lei. E, portanto, e se isso acontece, e se isso tem acontecido com este governo do Partido Socialista, entendemos que o próprio Primeiro-Ministro, nos debates quinzenais, já deveria ter encontrado tempo, já deveria ter tido a coragem de assumir que esta boa medida criada pelo PSD, que é a CRESAP, que tenha coragem de dizer que não a quer e que a quer reverter, à semelhança de muitas das coisas que fez com a herança que o Dr. Pedro Passos Coelho deixou no país. E, portanto, fruto disto, é necessário refletirmos do que é que está aqui em causa, que beliscar a independência e o rigor e a isenção da CRESAP não é um bom caminho, não é um bom caminho para a democracia, não é um bom caminho para o funcionamento da administração pública, e o PSD tem de ter a coragem, pelo maior partido da oposição, por ser um partido de responsabilidades do governo, de assumir e de vir sempre denunciar sem receios esta situação a público. E, portanto, o mérito para o PSD
não pode morrer em detrimento de razões que a própria razão desconhece. O mérito tem de prevalecer acima de qualquer outro critério. E por isso, Sra. Presidente Júlia Ladeira, a senhora neste momento encontra-se num braço de ferro com o Governo no funcionamento da CRESAP e tem tentado deixar claro que a CRESAP é um organismo independente, não é uma direção-geral, é um organismo independente, isento e altamente rigoroso. E, portanto, há aqui duas questões que eu quero colocar à senhora e solicitar a gentileza para que me responda. A primeira está em torno da figura do Dr. Vasco Hilário. Portanto, o Governo, ao não aceitar a proposta não conseguir ter escolhido nos 3 nomes que a CRESAP propõe o dirigente, o diretor-geral da DGAEP, o Governo nomeia em regime de substituição o Dr. Vasco Hilário, que pelos vistos não foi escolhido pela CRESAP para estar na shortlist. E, portanto, nós receamos que este nome seja do agrado político, Dr. Vasco Hilário, do agrado político do Governo, mas não passe nos critérios rigorosos e técnicos que a CRESAP identifica para um perfil de excelência de um dirigente da administração pública. Hoje percebemos, portanto, e pode aqui estar o regime de substituição a ser uma plataforma de lançamento para a abertura do novo concurso que virá a correr para que o Dr. Vasco Hilário venha a ter os requisitos essenciais para ocupar o lugar de diretor-geral. A senhora Presidente sabe como eu que há horas saiu uma alteração à lei orgânica da DGAEP. Isto é perigoso. Será que vai acontecer sempre uma alteração à lei orgânica dos organismos da administração pública? Será que vai acontecer sempre uma alteração à lei orgânica, Sr. Deputado? Custa ouvir isto. Sempre que o Governo não queira escolher um dos 3 nomes propostos pela CRESAP? Oh, Sra. Presidente, a senhora sabe, como eu sei, que se o Governo tinha a intenção de fazer uma alteração à lei orgânica da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, então teria considerado isso na abertura do concurso, pelo qual a senhora se dedicou a escolher os melhores perfis. É preciso analisar, afinal, e acautelar esta questão, se o Governo vai adotar isto como comportamento recorrente de fazer alterações às leis orgânicas sempre que não quer aceitar os nomes propostos pela CRESAP. Gostava que a senhora Presidente fizesse um comentário a esta situação. E a minha segunda questão é sobre a situação do Infarmed. Como é que a senhora Presidente Júlia Ladeira analisa o caso do Infarmed que veio a público ontem, do Governo não aceitar reconduzir a senhora doutora Maria do Céu Machado, depois de ter solicitado à CRESAP um parecer sobre o perfil deste gestor público. Nós sabemos que a senhora Presidente do Infarmed, termino já, senhora Presidente, estou mesmo a terminar, nós sabemos que a senhora Presidente do Infarmed criticou a opção do Governo de levar o Infarmed para o Porto. Sabemos que há um conflito aqui evidente com o Governo. Mas, senhora Presidente, poderá esta questão aqui estar em conflito com o seu parecer positivo sobre este perfil do gestor público? Muito obrigada, senhora Deputada.